Eu era pregador, subia aos púlpitos com firmeza, anunciava o evangelho com paixão, e minha comunidade me via como guia espiritual. Mas dentro de mim havia uma crise silenciosa, noites sem dormir, páginas abertas diante de mim, e uma pergunta que não me deixava em paz. Será que eu conhecia a igreja apenas pelo preconceito? Tudo começou quando decidi estudar os padres da igreja. Entre tantos escritos, um nome me marcou: Santo Agostinho. Suas palavras eram como fogo, ele falava da Eucaristia como presença real de Cristo, da sucessão apostólica como garantia da fé, da autoridade da igreja como fundamento da unidade. Eu lia e tremia, porque aquilo não era invenção medieval, era testemunho dos primeiros séculos. E cada frase parecia desmontar minhas certezas. O ápice aconteceu quando visitei uma igreja católica antiga. O silêncio, o cheiro de incenso, a luz atravessando os vitrais, tudo parecia me envolver. E ali diante do altar, senti uma presença tão forte que não pude negar. Foi como se Deus me dissesse: agora você vê sem preconceito. Esse foi o início da minha transformação. Uma jornada que me levou da crise à paz, da dúvida à fé, da divisão à unidade. Meu nome é Rafael, cresci em uma família evangélica, cercado pela Bíblia e pela oração. Desde cedo, senti o chamado para pregar. Aos 20 anos, já estava no púlpito, anunciando a palavra. Com convicção, minha vida era marcada por estudo, oração e serviço. Mas havia algo que eu nunca quis olhar de perto. A Igreja Católica, para mim, era apenas tradição humana, cheia de erros e desvios. Eu repetia isso em minhas pregações. Sem nunca ter pesquisado com profundidade, tudo mudou quando decidi estudar os padres da igreja. Queria entender como os primeiros cristãos viviam a fé. Foi então que encontrei Santo Agostinho. Suas palavras me impactaram profundamente. Ele falava da Eucaristia como presença real, da sucessão apostólica, como garantia da verdade e da autoridade da igreja, como fundamento da unidade. Eu lia e sentia meu coração arder, porque aquilo não era invenção posterior, era testemunho dos primeiros séculos. E isso me deixou em crise. Passei noites sem dormir, tentando conciliar o que lia com o que pregava, mas quanto mais estudava, mais percebia que muitos ensinamentos católicos eram bíblicos e históricos. Essa descoberta me abalou, e foi o início de uma jornada que mudaria minha vida para sempre. Se você acredita que a verdade pode transformar vidas, inscreva-se agora. Ative o sininho para acompanhar cada capítulo dessa história real e emocionante. Reforçando a ideia de que a Igreja Católica havia se afastado da verdade. E por anos, essa convicção me sustentou. O Brasil vivia um tempo de fé popular intensa, romarias, festas religiosas, missas lotadas. Ao mesmo tempo, o movimento evangélico crescia, com congressos, encontros e cruzadas. Mas por trás da firmeza, havia uma curiosidade silenciosa. Uma pergunta que eu nunca admiti em público. Será que eu conhecia a igreja apenas pelo preconceito? Essa dúvida me acompanhava como sombra. Foi nesse contexto que decidi estudar os padres da igreja.
Queria entender como os primeiros cristãos viviam a fé. Peguei livros antigos, traduções, comentários, e entre tantos nomes, um me marcou profundamente. Santo Agostinho, suas palavras eram diferentes. Não falava apenas de doutrina, mas de experiência. Não falava apenas de símbolos, mas de presença, e cada frase parecia atravessar minhas certezas. Eu lia e sentia meu coração arder. Era como se estivesse diante de algo que não podia mais ignorar. Paris, Roma, Hipona menos lugares distantes, mas que agora se tornavam próximos através das páginas. Eu imaginava os primeiros cristãos reunidos, celebrando a fé, vivendo a unidade, e percebia que muito do que eu pregava não estava presente ali: a sucessão apostólica, a autoridade da igreja, a Eucaristia como presença real. Tudo isso estava nos escritos, e isso me deixava em crise. Essa pergunta começou a me consumir. O conflito cresceu dentro de mim como fogo. Eu subia ao púlpito e pregava com convicção, mas por dentro já não tinha certeza. Minhas palavras pareciam vazias, ecoando sem força. A comunidade me olhava com confiança, mas eu me sentia dividido. Era como se estivesse vivendo uma mentira. E essa mentira me consumia. Eu chorava em silêncio, pedindo a Deus clareza. Mas a clareza não vinha apenas a mesma pergunta: e se a Igreja Católica fosse realmente a casa plena da fé? Minha família também começou a perceber minha inquietação. Minha esposa me perguntava por que eu estava tão pensativo, tão distante. Eu respondia com evasivas, mas por dentro estava em guerra. O medo me paralisava. Medo de perder minha comunidade. Medo de decepcionar minha família. Medo de admitir que talvez eu tivesse errado. Era como se cada página de Santo Agostinho fosse um espelho, mostrando que minha visão estava incompleta. E esse espelho me obrigava a encarar a verdade. O maior conflito, porém, estava na oração. Eu me ajoelhava, pedia direção, mas sentia apenas silêncio. Esse silêncio me incomodava, mas também me provocava. Era como se Deus estivesse me dizendo: continue buscando. E eu buscava. Lia mais, estudava mais, mergulhava nos escritos dos padres, mas cada vez que lia, a crise aumentava, porque não podia negar que muitos ensinamentos católicos eram bíblicos e históricos. E negar isso seria negar a própria verdade. Passei a evitar debates públicos, não queria que percebessem minha dúvida, mas dentro de mim, a batalha era intensa. Eu sabia que estava diante de uma encruzilhada: continuar no caminho seguro, mantendo minhas convicções, ou abrir-me ao mistério, aceitando que talvez a igreja fosse maior do que eu imaginava. Essa escolha me atormentava. E cada noite sem dormir era prova de que não podia mais fugir. O conflito era real, profundo, doloroso, mas também necessário. Foi nesse estado de crise que decidi visitar uma igreja católica antiga. Não fui por fé, mas por busca. Queria ver com meus próprios olhos, queria confrontar a dúvida, queria, de alguma forma, encontrar paz. Entrei com o coração fechado, com a mente crítica, com a alma em guerra.
mas não sabia que estava prestes a viver o momento que mudaria tudo. O momento em que o conflito se transformaria em encontro. O momento em que a pergunta teria resposta. Entrei naquela igreja católica antiga com o coração pesado. Não fui por devoção, mas por busca. Queria ver com meus próprios olhos o que tantos diziam ser a presença de Deus. O ambiente estava silencioso, iluminado por vitrais coloridos que deixavam a luz atravessar em tons de vermelho e dourado. O cheiro de incenso preenchia o ar, e cada detalhe parecia carregar séculos de história. Sentei no fundo, observando, sem saber o que esperar. E foi ali que o milagre começou a se desenhar. O sacerdote iniciou a celebração, e mesmo que as palavras fossem diferentes, a solenidade me tocou. No momento da consagração, ele levou a hóstia e algo aconteceu. Uma presença forte e indescritível tomou conta de mim. Não era emoção, era certeza. Cristo estava ali. As lágrimas escorreram sem controle. Eu, que preguei contra a Igreja Católica, estava diante de uma verdade que não podia negar. O silêncio da igreja parecia dizer: agora você vê sem preconceito. Saí da missa em choque. A crise que me consumia agora tinha resposta. A Eucaristia não era símbolo, era presença. Nos dias seguintes, voltei a estudar Santo Agostinho e os padres da igreja. Cada página confirmava o que eu vivi. O milagre não foi apenas ver, foi crer. Eu, que antes pregava contra, agora era testemunha de que Jesus está vivo na Eucaristia. E essa testemunha não podia se calar.